Como é ser presidente de uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos da América? Quais as regras, segredos que eles precisam seguir e manter? Digamos que você foi eleito presidente dos Estados Unidos, parabéns. Mas se está pensando que finalmente encontrou o emprego de seus sonhos e sua liberdade, eu sinto em dizer que a coisa não é bem assim. Iniciar uma guerra, criar suas próprias leis, ou até mesmo abrir uma janela de vez em quando são ações severamente controladas. Sair para comprar algo em um shopping center? Nem pensar. Balada? Muito menos. O presidente dos Estados Unidos também é o comandante-chefe das Forças Armadas, com autoridade exclusiva para autorizar o uso do arsenal nuclear do país. Além disso, o presidente é responsável por uma grande quantidade de decisões militares, incluindo a aprovação de operações altamente sensíveis. O presidente Barack Obama, por exemplo, esteve profundamente envolvido na coordenação do ataque ao complexo de Osama Bin Laden, no Paquistão, que resultou na morte do líder da Al-Qaeda em um tiroteio com os militares do SEAL Team 6. No entanto, apesar de sua posição no topo da hierarquia militar, o presidente não pode declarar guerra diretamente. O artigo 1º, seção 8 da Constituição dos Estados Unidos declara que, oficialmente, o poder de declarar guerra pertence ao Congresso. Essa regra, no entanto, nem sempre é seguida. Presidentes ocasionalmente buscaram a aprovação do Congresso para operações militares, como fez o presidente George W. Bush, após os ataques terroristas de 11 de setembro. Mas alguns indicativos dão conta que a força militar tem sido usada frequentemente sem a aprovação do Congresso. E o debate sobre como a chamada cláusula de declaração de guerra deve ser interpretada na era moderna contínua. O Serviço Secreto foi fundado em 1865 pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, inicialmente para combater a falsificação da moeda americana. Com o passar das décadas, as responsabilidades do serviço evoluíram e, desde 1901, ele é a principal força de proteção para os presidentes dos Estados Unidos, candidatos à presidência, ex-presidentes e suas famílias. Por isso é considerado um grande escândalo quando o Serviço Secreto falha em sua missão. A responsabilidade do Serviço Secreto pela segurança presidencial foi estabelecida após o assassinato do presidente William McKinley. E como a história recente demonstrou, essa linha de defesa continua necessária até hoje. No entanto, estar constantemente cercado por agentes armados do Serviço Secreto tem um impacto na família presidencial, especialmente em sua sensação de privacidade. Infelizmente, a proteção do serviço secreto é obrigatória, com os presidentes e suas famílias legalmente obrigados a serem protegidos pelos agentes em todos os momentos. Desde o início do Império Romano, o envenenamento tem sido usado como um método discreto para assassinar pessoas no poder. Embora a tecnologia letal tenha avançado ao longo dos séculos, todos ainda precisam comer. E o envenenamento continua sendo um risco de segurança até no atual século XXI. Por isso, existem vários procedimentos de segurança que garantem que o presidente em exercício, sua família e os principais funcionários da Casa Branca consumam alimentos preparados em um ambiente seguro por chefes de confiança. Na Casa Branca, chefes e funcionários recebem uma autorização especial de segurança, o que significa que, após serem investigados, podem continuar seu trabalho na cozinha sem supervisão direta do serviço secreto. Fora de Washington, a responsabilidade por garantir que as refeições presidenciais sejam seguras e não adulteradas recai sobre o órgão responsável pela segurança como um todo. Em Camp David, por exemplo, que é usado como um retiro rural pelos presidentes norte-americanos, a segurança das refeições é fornecida pela Marinha dos Estados Unidos, com chefes da Marinha preparando as refeições do presidente. Há relatos de que, em territórios estrangeiros e locais considerados não muito seguros, são colocados inspetores para monitorar a preparação dos alimentos e supostamente provar a comida para garantir sua segurança quando necessário. Conta-se que o presidente Barack Obama,
ofendeu senadores republicanos ao recusar uma salada de lagosta no almoço, pois não havia um inspetor presente para verificar que o prato era 100% seguro. Para muita gente, uma das grandes vantagens do sucesso é poder comprar um bom carro, mas, embora o cargo político mais alto nos Estados Unidos tenha suas vantagens, presidentes que gostam de carros podem ficar frustrados. Isso porque, enquanto presidente do país, ele fica proibido de dirigir em quase todas as circunstâncias. Embora pareça uma regra severa, há uma boa razão para isso. Durante a administração de um presidente, ele é protegido o tempo todo pelo serviço secreto, cuja função é ser a última linha de defesa em caso de ataque. Esses agentes são especialmente treinados em manobras de direção evasiva, projetadas com o único objetivo levar a pessoa protegida para fora da zona de perigo, por assim dizer, e movê-la para um local seguro. Isso são palavras dos próprios agentes. Permitir que um presidente, sem esse treinamento, dirija seria uma falha desnecessária de segurança, razão pela qual um agente do serviço secreto permanece ao volante em todos os momentos. O serviço secreto é conhecido por ser especialmente rigoroso em relação à segurança do presidente e da família, às vezes a ponto de suas precauções parecerem exageradas. Uma dessas precauções é a regra das janelas, a qual exige que ninguém da família abra janelas na Casa Branca enquanto estiverem residindo lá, ou mesmo quando estiverem em um carro. O motivo é bastante óbvio. Muitas janelas na Casa Branca e nos veículos oficiais são à prova de balas, e deixá-las abertas pode representar um risco sério. Essa é uma regra que tem um impacto considerável nas famílias presidenciais. Uma das principais funções da presidência é diplomática, com o presidente e sua família e assessores próximos frequentemente se reunindo com líderes estrangeiros e outras figuras para promover os interesses políticos do país. Muitas dessas reuniões envolvem a troca de presentes. No cenário mundial, dar presentes é amplamente simbólico, e presentes acima de determinado valor são considerados presentes ao povo da nação. Presentes menores e aqueles dados por entidades não governamentais ou cidadãos privados podem ser retidos pelo presidente e sua família, desde que sejam registrados de forma transparente. Em alguns casos, os presidentes também são obrigados a pagar impostos sobre os presentes que recebem. A primeira família pode acabar recebendo milhares de presentes do público em geral. No entanto, muitos, incluindo alimentos, fragrâncias e cosméticos, são destruídos pelo serviço secreto por razões de segurança. Alguns presidentes, no entanto, já se viram em apuros por violar essas regras. De acordo com uma investigação republicana no Congresso, Bill e Hillary Clinton não declararam cerca de $1 milhão em presentes ganhados de pessoas proeminentes e apoiadores. Em alguns casos, os itens foram imediatamente doados à biblioteca presidencial, o que livrava os Clintons da obrigação de relatá-los. No entanto, também foi alegado que eles subestimaram o valor de muitos presentes, o que gerou um escândalo na época. O casal também levou alguns desses itens consigo ao deixar o cargo, supostamente acreditando que eram presentes destinados à família e não ao governo. Em 2014, o então presidente Barack Obama destacou sua disposição em usar ordens executivas para estabelecer políticas econômicas, com o simples uso de um telefone e uma caneta. No entanto, como os telefones se tornaram uma parte crucial de nossa sociedade, não é surpreendente que esses dispositivos sejam frequentemente alvos de agentes estrangeiros. Por isso, os serviços de segurança pedem que os presidentes restringam o uso do telefone às linhas oficiais, empreguem recursos de segurança em todos os dispositivos e registrem suas ligações. Isso se tornou uma questão mais relevante para os presidentes nas últimas 2 décadas, já que os celulares agora são usados para muito mais do que apenas fazer chamadas. Durante seu primeiro mandato, Donald Trump insistiu em usar seu telefone celular pessoal, apesar das preocupações levantadas por sua equipe de segurança. Foi relatado que Trump também recusou trocar de telefone regularmente por questões de segurança, alegando que essa precaução era muito inconveniente.
O presidente dos Estados Unidos é o chefe de Estado, chefe de governo e chefe do Poder Executivo. Cabe ao presidente selecionar os membros do gabinete e os chefes de todas as agências federais do governo. No entanto, na prática, os Estados Unidos são uma república, o que limita o poder executivo do presidente com um sistema de freios e contrapesos. Talvez o exemplo mais ilustrativo disso seja que, apesar de deter um poder imenso, os presidentes em exercício não podem promulgar leis unilateralmente. Essa responsabilidade cabe ao Congresso, e os projetos de lei só chegam à mesa do presidente após serem votados. O presidente tem a chance de vetar um projeto de lei. No entanto, isso pode ser anulado por outra votação no Congresso para forçar a aprovação do projeto. Se um presidente deixar um projeto de lei sem assinatura e o Congresso permanecer em sessão, o projeto se torna lei automaticamente 10 dias depois. Porém, se houver um recesso no Congresso, um projeto não assinado está sujeito a um veto de gaveta, ou seja, não se torna lei. Dito isso, os presidentes podem implementar políticas por meio de ordens executivas, mas estas podem ser facilmente revogadas por tribunais ou por um sucessor. Embora o presidente dos Estados Unidos seja a pessoa mais poderosa do país, há um grande sistema de supervisão para garantir que ele use sua posição em benefício do povo americano. O Ato de Registros Presidenciais de 1978, por exemplo, torna os presidentes responsáveis por gerenciar e manter os registros de sua administração, que devem ser guardados pela Administração Nacional de Arquivos e Registros, ou NARA. Essa regra foi implementada após o escândalo de Watergate, no qual o governo Nixon tentou encobrir uma invasão à sede do Comitê Nacional Democrata. Todos os documentos relacionados à presidência, exceto correspondências puramente privadas, devem ser mantidos. Essa responsabilidade já causou problemas para presidentes. Bill Clinton, por exemplo, gravou uma série de fitas durante sua presidência com o historiador Taylor Branch, que Branch, posteriormente, usou em um livro. A NARA foi então processada por uma organização de direita que alegava que as fitas pertenciam à nação. Eventualmente foi decidido que um presidente tem o direito de determinar quais registros são presidenciais e quais são privados. Donald Trump invocou essa decisão em sua defesa quando foi criticado por remover documentos confidenciais da Casa Branca ao final de seu primeiro mandato. O Federal Reserve System, ou Fed, é o motor da economia dos Estados Unidos, responsável por manter a estabilidade financeira por meio de diversas medidas, incluindo definição de taxas de juros, gestão do fornecimento de dólares e atuação como regulador de bancos. Ele é encarregado de promover o crescimento econômico e controlar a inflação, sendo suas decisões repercutidas nos preços de bens e no mercado de trabalho. Por incrível que pareça, o presidente dos Estados Unidos não tem poder oficial para influenciar as operações do FED. O chefe da instituição é o presidente do Conselho, que trabalha com o gabinete presidencial e com o Congresso, mas mantém autonomia em relação a ambos. Embora o presidente indique o presidente do Conselho, ele não tem poder para demiti-lo uma vez nomeado. E então, ainda quer se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Até a próxima.